Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Sempre que a gente se lembra de Jesus, como é grande o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, seu cuidado, sua atenção com cada detalhe. Verdadeiramente, Jesus é o homem perfeito. É o homem segundo o coração de Deus. E é assim que a gente se lembra dele. Agora, existe uma cena que nos é contada por todos os evangelistas que, quando vemos ali o nosso amado agindo daquela maneira que para nós é fora dos padrões, totalmente inusitada, ficamos espantados com o zelo dele pelas coisas, pelo nome e pela obra. No Evangelho de João, essa passagem se encontra no capítulo 2, entre os versículos 13 a 25. Mas antes de entrarmos nela, eu quero contar uma pequena história para você, que eu ouvi esses dias, de uma jovenzinha. Ela me disse o seguinte: sabem, se Jesus viesse aqui no Brasil hoje, da mesma maneira que ele veio em Israel há 2000 anos atrás, com certeza ele seria perseguido e rejeitado pelos assim chamados cristãos. Olha, a menina falou e eu fiquei bem quietinho só ouvindo ela falar. Mas imagina você, baseado nesses textos do Evangelho de João, não sei se você já leu, mas o que você acha que Jesus falaria sobre esses homens da TV, esses pregadores da televisão, que ficam o tempo inteiro pedindo dinheiro em nome de Deus? Ou imagina qual seria a opinião do Senhor sobre essas construções faraônicas enormes que nós encontramos espalhado em todas as cidades, em locais cujo o custo imobiliário é caríssimo, que ficam na maior parte do tempo fechadas. São usadas lá de vez em quando para algum ritual. E sua manutenção custa uma fortuna. Então lá, em nome de Deus. Ou o que será que o Senhor teria a dizer sobre a grande quantidade de mercadoria que se é vendida nesses lugares religiosos como sacros? O que Jesus diria sobre esses eventos, viagens, congressos e coisas de todo tipo que hoje estão sendo comercializadas no meio da cristandade no nome dele? E o que será que ele diria desses videntes, profetas, missionários? São tantos nomes, né, dessas pessoas que vendem oração, cura, solução de problema, né, que vendem conselhos conjugais, vendem métodos para prosperidade, para mudança de rota, para liberação de quebra de maldição hereditária e tantas outras coisas. São tantas, né? Que, na verdade, a gente tem até vergonha de falar disso.
E talvez você até pense que isso não tem nenhuma importância. Mas olha, é muito triste. Esses dias eu fui pregar o evangelho para um senhorzinho de quase 90 anos. E ele me perguntou quanto eu cobrava. Eu quase chorei de vergonha de ouvir isso daquele cidadão, que tudo que ele queria era conhecer Jesus. E ele disse que já não tinha mais dinheiro, porque era tanto dinheiro que ele tinha que dar para o pastor tal, para o missionário tal, para o obreiro tal. Ai, meu Deus. Tem uma coisa. Quando nós vemos a reação do Senhor com os comerciantes do templo daqueles dias, a gente consegue ter uma pequena ideia do que é que vai acontecer no tribunal de Cristo. Você já ouviu falar disso? Tribunal de Cristo? Sabe, esse é um assunto velado no meio do povo de Deus. Mas hoje eu quero que você saiba disso, que haverá um dia em que todos os cristãos terão que se apresentar lá, um por um, nesse tribunal. E cada um vai ter que dar conta daquilo que fez. Por isso, a gente nem precisa ficar bravo, nem julgar ninguém, nem ficar revoltado, nem ficar decepcionado com essas coisas não, sabe? É preciso dizer isso, que quando Jesus voltar, ninguém vai poder perseguir e rejeitar, porque ele voltará em glória. E naquele dia, ai do mundo e dos seus escândalos. Agora, mesmo sabendo de tudo isso, é muito bom ver aquilo que Jesus fez com os comerciantes do templo dos dias da sua carne. Lá no versículo 16 do capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai um negócio, um comércio. Muito bem. Era sobre isso que eu desejava meditar com você hoje. Fique sabendo disso. Jesus e o Evangelho não são um negócio. Nem você é uma mercadoria. Não. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é satisfazer você com tudo que você quer ter. Muito menos. Não é fazer uma barganha conosco, onde nós damos um pouquinho para receber um montão, tá? Não é esse o propósito de Deus. Quem promete riquezas é o diabo. Se ele dá, eu não sei. Mas ele promete assim, ó. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A promessa de Jesus é outra. Ele diz assim, eu destruo esse templo e em 3 dias faço outro. Esse texto está no capítulo 2, no versículo 19. Destruo esse templo e em 3 dias o levantarei. Essa é, de fato, a nossa maior bênção. Lá na cruz, o nosso velho homem encontrou seu juízo. Quando Cristo morreu, fim. A nossa velha vida terminou lá. E no 3º dia, ele ressuscitou. E todos nós que perdemos a nossa velha vida no corpo da morte dele, também ressuscitamos com ele em novidade de vida. Essa é a nossa maior herança. Esse é o nosso grande tesouro. E agora
Nós que cremos e recebemos Ele, estamos em Cristo. Somos uma nova criação. Graças a Deus. Não temos mais aqueles velhos alvos. Não estamos mais buscando as coisas daqui. Agora a nossa riqueza é outra. Temos um outro propósito. Temos uma outra carreira. Temos um outro tesouro. Graças ao Senhor. Que hoje essa é a realidade de todos aqueles que estão crendo na Escritura e na palavra de Jesus. Santo é o nosso Senhor. E Ele nos dá algo muito maior do que ficar buscando ganhar dinheiro nesse mundo caído. Até porque todo esse dinheiro desse mundo caído jamais poderá preencher o vazio existencial de todo homem caído. Mas uma vez que nós somos unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, nós nos tornamos nova criação. E nessa nova criação, nós já entramos ricos, porque o nosso coração está cheio de alegria, gozo e esperança nele. E podemos viver plenamente, em satisfação, alegria e gozo nos cuidados amorosos do nosso Pai, enquanto estivermos aqui, independente se vamos ter ou não dinheiro, saúde, prosperidade, negócios, nada disso ocupa o lugar em nossa vida que Jesus e só Jesus ocupa. Você já conhece esse Senhor? Já se entregou para Ele? Possa o Senhor continuar falando ao nosso coração.